Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver perto de você, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Salmo 126. Podemos ler? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Amém? Queridos, para que o ano novo seja melhor. Todos nós queremos, com certeza, que o ano de 2018 seja melhor do que foi o ano de 2017. Todos nós queremos. Mas para que isso ocorra, para que isso seja uma realidade, vejamos neste texto algumas condições para que, de fato, 2018 seja um ano melhor para mim, para você, para cada um de nós. A primeira atitude que a gente deve ter para que 2018 seja melhor é ter um coração agradecido. Seja agradecido, seja grato. O salmista disse no Salmo 126, verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você está alegre? Está alegre mesmo? Está alegre mesmo? Então veja se a pessoa do seu lado consegue dar um sorriso. É um sorriso mesmo, não é aquele sorriso com cara de paisagem, não. É um sorriso. Veja se a pessoa do seu lado consegue dar um sorriso. Se ela consegue dar um sorriso é porque é provável que ela esteja alegre. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa expressão, ela me diz alguma coisa, porque às vezes a nossa avaliação é de que Deus não fez uma grande coisa. Às vezes parece que as grandes coisas que Deus faz para nós são pequenas. Ou às vezes nós não damos o valor devido às coisas que Deus faz. Às grandes coisas que Deus faz. Seja agradecido. Seja agradecido. Às vezes a gente não se dá conta das coisas que Deus faz por nós. Não se dá conta. Pegue a sua mão. Pode ser a direita ou a esquerda. Todo mundo com a mão direita? Ok. Pegue a sua mão, feche a sua boca e tape o seu nariz. Já foi? Tem gente aí que já parou. Veja aí até quando você consegue. Sem esse arzinho aí, eu e você estaríamos mortos. A gente está vivo porque nosso sistema está funcionando. A gente está vivo porque a gente está respirando. E a gente nem sequer consegue agradecer a Deus por esse ar que Deus nos dá. Você já viu alguém com falta de ar? Eu já vi. E é terrível. É terrível. Nem sempre a nossa avaliação está afinada com a avaliação de Deus. Nem sempre os nossos valores são os mesmos do coração de Deus.
Parece que às vezes aquilo que é grande para Deus, para nós, é algo pequeno. Nós sabemos, por outro lado, que para termos um coração agradecido, nós precisamos abandonar a murmuração. A murmuração. A murmuração estraga, prejudica o nosso relacionamento com Deus. Por conta da murmuração, meus irmãos, as famílias do povo de Israel passaram 40 anos dando voltas no deserto. Morreram no deserto. Pereceram no deserto. Então, em nome de Jesus, pare de reclamar. Pare de reclamar. Porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, porque você não tem aquilo outro. Pare de reclamar. Pare de reclamar porque aquilo não aconteceu como você queria, as coisas não aconteceram do jeito que você gostaria, os seus planos não foram atingidos ao longo deste ano. Pare de reclamar da vida, dos problemas da vida, de tudo que aos seus olhos deu errado. Pare de reclamar por tudo que não aconteceu em 2017 e passe a olhar para aquilo que aconteceu. Pare de reclamar por tudo que tenha acontecido fora do seu projeto de vida, tudo que não aconteceu do jeito que você esperava. Pare de reclamar pelas coisas que você não conseguiu fazer e olhe para as coisas que você conseguiu fazer. O salmista expressa gratidão, um sentimento que faz toda a diferença na nossa caminhada. No contexto da igreja, nós também, com certeza, não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos de fazer, mas hoje o nosso coração é grato por tudo aquilo que nós conseguimos fazer, por tudo aquilo que Deus fez por meio da igreja. Louvado seja Deus por isso. Somos gratos a Deus porque Ele esteve conosco em todos os momentos. Naqueles momentos mais difíceis, Ele esteve conosco. Ele esteve ao seu lado. Ele esteve junto a você em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez e por todos os sonhos que Deus colocou no nosso coração para o ano que vem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus nos diz lá, você pode ler comigo, Colossenses 3, verso 15, vamos ler juntos? Seja a paz de Cristo. Gente, vocês estão dormindo ainda? Não acordaram? Já acordaram? Já acordaram? Estão vivos? Estão vivos, estão respirando. Amém? Amém. Então vamos ler de novo. Solte a sua voz, meu irmão. Vamos ler a palavra de Deus. Está pequena, né? Ah, está pequenininha. Então tá bom. Então vamos aumentar o tamanho da letra. Então lá, quem conseguir ler, pode ler para a gente. Vamos lá? Seja paz de Cristo, a qual foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sede agradecidos. E 1 Tessalonicenses 5, verso 18 diz o quê? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Olhando para as circunstâncias, às vezes nós não vamos encontrar motivos para agradecer, mas se olharmos para Deus no meio das circunstâncias, certamente nós encontraremos. Devemos dar graças a Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a murmuração, a vontade de Deus é a gratidão. Amém, gente? É a gratidão. Devemos dar graças a Deus, pois esta é a vontade de Deus para vocês. A vontade de Deus para mim, para você, que nós tenhamos corações gratos. Devemos também dar graças a Deus, porque Ele está conosco na hora da provação. O Salmo 46 nos diz que Deus é o que, irmãos? Nosso refúgio e fortaleza, socorro na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da adversidade. Devemos dar graças a Deus porque Ele não nos deixa sozinhos no meio da tribulação, Ele está conosco. Devemos dar graças a Deus porque Ele nos dá refrigério nas provações.
no meio da adversidade, Deus arruma um jeito de nos dar um refrigério, de refrescar a nossa alma, de livrar a nossa alma da angústia. A palavra de Deus nos diz também que devemos dar graças a Deus, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. O que diz a palavra em Romanos 8, 28? Vamos ler juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas Deus faz com que se tornem para o nosso bem, para o meu bem, para o seu bem. Devemos dar graças a Deus, porque Deus transforma situações adversas para o nosso bem. Deus usa situações adversas para o nosso bem. Devemos dar graças porque os problemas são sempre permitidos para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento. Olha só o que diz a palavra de Deus em Efésios 5, de 15 a 16. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Aproveitem cada oportunidade, ao máximo, cada oportunidade. Nós precisamos aproveitar, inclusive, as situações difíceis, as situações dolorosas, adversas, para o nosso crescimento, para o nosso bem. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, diz: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança. Depois de termos sofrido, qual é o resultado do sofrimento? Está ali sublinhado na parte de baixo. Deus nos aperfeiçoará, dará firmeza, força, verdadeira segurança. Então, para a gente ter aperfeiçoamento, firmeza, força, verdadeira segurança, a gente precisa sofrer. Precisa passar pelo sofrimento. Sofrimento, via de regra, é a forma como Deus nos trata. Deus estava preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida. O povo não estava pronto. Deus levou o povo para o deserto. Deus muitas vezes vai nos levar para o deserto, simplesmente para nos preparar para tomar posse das bênçãos dele. Simplesmente para isso. Para que estejamos prontos, para que na hora que a bênção chegar, a gente possa glorificar a Deus. A gente possa dar glória a Deus e continuar exaltando o nome de Deus, do nosso Senhor. O texto nos diz também, destaquei aqui, por um pouco de tempo. Depois de sofrerem por um pouco de tempo. Essa expressão, por um pouco de tempo, significa, sabe o quê? Para mim e para você? Que o sofrimento não vai durar para sempre. Glória a Deus por isso. Por um pouco de tempo significa que o sofrimento não vai durar para sempre. Deserto foi feito para a gente passar, vale foi feito para a gente passar, ninguém constrói casa no deserto, porque o deserto foi feito para passar, não para ficar. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O deserto foi feito para a gente passar. O sofrimento vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Há esperança. Essa crise vai passar, em nome de Jesus. Vai passar, ela não vai durar para sempre. Segundo lugar, para que o ano de 2018 seja melhor, assuma o compromisso de orar. Assuma o compromisso de orar. O que o salmista pediu a Deus? O que o salmista orou? Ele disse: restaura, Senhor, a nossa sorte. É um pedido aqui. É um pedido de oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Trata-se, então, de uma oração de súplica e, ao mesmo tempo, de confissão ao Senhor. De confissão ao Senhor, um pedido de oração. O salmista orou a Deus, ele resolveu clamar ao Senhor. Quantas vezes os problemas nos afligem de tal forma que nós perdemos o ânimo para orar. Perdemos o ânimo para orar. Afirmamos que Deus é o Deus do impossível, mas muitas vezes nos recusamos a orar por questões impossíveis para nós. O resultado disso é que a nossa fé se torna raquítica, pequena. E a oração dele foi: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes
do Negueb. O Negueb é um deserto situado no sul da Palestina, cujas correntes secam no verão e voltam a encher-se de água na época das chuvas. É um rio que seca durante o verão, mas depois volta a ter água na época das chuvas. Renova a nossa sorte, restaura a nossa sorte, assim como tu renovas as correntes do Negueb. Ao longo da nossa caminhada, o rio pode secar. Se por acaso secar, se a sua vida secar, levando você a achar que não existe mais esperança, volte a clamar. Volte a clamar ao Senhor. Volte a buscar ao Senhor. Em nome de Jesus, volte a clamar ao Senhor. Para que haja restauração na sua vida, para que haja restauração na sua família, para que haja restauração em Madureira. Volte a clamar, Senhor, restaura a nossa sorte. Você precisa ter um compromisso de oração. Eu creio que nós estamos aqui com muitos irmãos que com certeza têm um compromisso de oração. Mas eu queria encorajar você a orar muito mais do que você tem orado. Nós precisamos orar muito mais do que temos orado. Nós precisamos clamar a Deus e buscar a presença de Deus muito mais do que nós temos buscado. E isso eu não posso fazer por você, meu irmão. Isso é algo que você tem que fazer por si mesmo. Pela sua família, pela sua igreja e pela cidade em que nós estamos vivendo, pelo país em que nós estamos vivendo. 2018 é um ano decisivo para o Brasil. Um ano de decisões para o Brasil. O cenário é o pior possível. É o pior possível. Um ano de eleições, um ano de decisões para a gente. Qual é o cenário que a gente tem? É o pior possível. É o pior possível. Então nós precisamos dobrar os nossos joelhos para que o avivamento venha sobre a nossa nação. Precisamos clamar a Deus para que Deus realmente transforme essa realidade, para que Deus sare a nossa terra, para que Deus cure a nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, para que o ano de 2018 seja melhor, decida semear, decida plantar. Na vida, nós estamos sempre plantando, sempre semeando, quer queiramos, quer não. As nossas atitudes sempre trarão consequências. Sempre trarão consequências. Até mesmo a ausência de atitudes trará consequências para a nossa vida. Se nós temos alguma coisa para fazer, a gente não faz, isso vai trazer consequências para a gente também. Então, pense naquilo que você está fazendo. Que tipo de plantação você está fazendo? As nossas atitudes, bem como a nossa omissão ou o nosso silêncio, sempre serão uma semente que estaremos semeando no jardim da nossa vida, no jardim da nossa existência. Por isso a palavra de Deus nos diz, não se deixem enganar. Deus não se zomba, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isso também colherá. O Salmo 126, que estamos estudando hoje, é um salmo, é um cântico de louvor a Deus do povo de Israel quando retornou do cativeiro. E por que o povo foi para o cativeiro? Desobediência. O povo plantou a semente da desobediência e colheu o quê? Cativeiro. Colheu o cativeiro. Nós também, da mesma forma, podemos plantar uma série de coisas. Uma série de coisas. Que podem ser desobediência. O profeta Jeremias disse que, está lá no último capítulo de 2 Crônicas, que o povo de Israel foi para o cativeiro simplesmente porque Deus havia mandado o povo observar o sábado da terra. A cada 7 anos,
Um ano deveria ser o sábado de descanso da terra. E lá no último capítulo do 2 Crônicas, Jeremias vai dizer que o povo estava indo para o cativeiro para que a terra descansasse de todos os seus sábados. Durante 490 anos, o povo não observou o sábado da terra. O que Deus fez? Deus tirou o povo, mandou para a Babilônia e fez a terra descansar 70 anos de uma vez só. Todos os sábados de uma vez só. Será que isso não acontece com a gente? Quando a gente não observa, por exemplo, o nosso sábado, quando a gente não observa o nosso descanso, quando a gente extrapola aquilo que a gente está fazendo, a nossa agenda, os limites da nossa agenda, será que Deus, às vezes, não permite que a gente fique prostrado numa cama, às vezes num leito de hospital, simplesmente para a gente descansar todos os sábados que nós não descansamos? A gente podia descansar de uma forma melhor, né? Do que num leito de hospital. A gente poderia descansar de uma forma melhor. Não precisava disso, se a gente tivesse obedecido. Obedecido. Semeie atitudes boas que resultarão em bons frutos para a sua vida e para a sua família. Roberto Aimer diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que a vida não é marcada por grandes erros, mas sim por pequenos e constantes erros, que desviam você de seu projeto maior para uma vida menor. Desviam você de um projeto maior para uma vida menor. A pergunta é, como vai ser a minha vida um dia ou um ano depois da minha escolha? Um ano depois da minha decisão? Como vai ser a minha vida depois disso? Disso que eu estou decidindo, disso que eu estou fazendo? Como é que vai ser, de fato, a minha vida? Essa pergunta mostra um cenário de futuro maior ou menor. Eu preciso definir se o parâmetro das minhas escolhas será o meu prazer hoje ou o meu prazer amanhã. Aliás, Bill Hybels diz que disciplina significa adiar a recompensa. Disciplina significa adiar a recompensa. Eu não sei qual foi o seu jejum ao longo desses 28 dias. Desses 28 dias. Eu creio que disciplina também determina você escolher qual vai ser a sua recompensa. Não apenas você adiar a recompensa, mas também você escolher qual vai ser a sua recompensa. A sua recompensa. Nesses 28 dias eu cortei muitos alimentos. Eu não tinha como cortar uma refeição do dia, por conta de algumas questões de saúde, mas eu resolvi cortar alguns alimentos. Alguns alimentos. E alguns deles sempre me deram muito prazer de comer. Muito prazer de comer. Passar 28 dias, por exemplo, sem comer um pão sequer, para mim foi realmente um jejum. Mas jejum tem que ser algo precioso para a gente, né? Fora os outros. Fora os outros, né? 28 dias sem pão, sem refrigerante, qualquer tipo, sem açúcar, né? Inclusive no café, sem adoçante, sem açúcar, né? Sem massa, sem embutido, sem fritura. Que tal? Que tal, gente? Vamos continuar? Mas a recompensa, qual é a recompensa? É o prazer momentâneo ou é chegar no final de 28 dias com 2 quilos a menos? Acho que a recompensa é melhor, né? Acho que a recompensa é melhor. Então você vai escolher a recompensa. Então você precisa saber o que você está decidindo na sua vida. Tá? Pergunte, eu preciso definir os parâmetros então das minhas escolhas, se o resultado será o prazer hoje ou o prazer amanhã. Pergunte a um homem que se envolveu numa aventura amorosa, né, se o divórcio valeu a brincadeira. Pergunte, por exemplo, a um acidentado se o prazer de beber valeu as fraturas ou a paralisia. Pergunte às pessoas quais foram os seus maiores erros e você vai perceber um padrão que se repete. Elas vão falar da falta de visão do futuro e as consequências da sua precipitação. Precisamos nos lembrar que um dia teremos de responder a uma pergunta que realmente pode nos incomodar. Valeu a pena?
Valeu a pena fazer isso, valeu a pena fazer aquilo, valeu a pena decidir isso, valeu a pena decidir aquilo. Muitas vezes a semeadura será difícil. Muitas vezes a semeadura será difícil. O salmista disse, os que com lágrimas semeiam. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Muitas vezes a semeadura vai representar, sim, o choro. Vai representar, sim, angústia. Especialmente porque o resultado não depende da gente. A palavra de Deus diz ali em 1 Coríntios 3, verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então a gente depende de Deus. E depende que as coisas aconteçam do jeito de Deus, no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então não desista de plantar, ainda que seja chorando. Ainda que seja chorando, não desista de plantar. Não desista de regar, não desista de semear. Algumas coisas que você deve plantar, por exemplo, no seu relacionamento com Deus. Plante a confissão. Plante a confissão. Pergunte a Deus, Deus, há algum pecado que eu tenho cometido e que eu ainda não confessei, que eu ainda não reconheci diante do Senhor? Plante a confissão. Ore a Deus, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pergunte a Deus, Senhor, onde eu errei? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso tudo que eu tenho passado? Pare de se colocar numa posição simplesmente de vítima das consequências, das circunstâncias que envolvem a sua vida. E pergunte a Deus, Senhor, o que eu preciso aprender com isso tudo? O que é que eu preciso aprender com isso tudo? Decida plantar oração, decida plantar leitura da Bíblia, escola bíblica a partir do próximo ano, culto de oração na quarta-feira, dedicação da sua vida, dos dízimos, das ofertas, mês a mês. Na sua família, o que você deve plantar? Plante diálogo, meu irmão. Plante conversa. Plante conversa. Uma família da nossa igreja falou durante essa semana algo muito interessante, né? Que domingo passado, acho que passou um tufão, um furacão aqui por Madureira. Né? Quase que a gente não tem energia nem para o culto de quarta-feira. A energia chegou por volta de 6h30 da tarde de quarta-feira. Pela graça e intervenção de Deus. De Deus. Senhor, chegamos a ligar até para a ouvidoria da Light e nada de resolver. Mas Deus mandou um anjo dele, né, que resolveu a situação. Graças a Deus por isso. Mas essa família compartilhou comigo algo muito interessante. Na região que eles moram, aqui em Madureira também faltou luz. E eles passaram o Natal, né, à luz de velas, né? À luz de velas. Sem energia. E o que eles fizeram? Nada do que eles costumavam fazer. Tiraram da gaveta aqueles jogos antigos, de tabuleiro, e papai foi brincar com o filhão. Passaram a noite inteira brincando, conversando, curtindo um ao outro. Peça a Deus mais oportunidade para isso. Peça a Deus que a luz falte mais vezes na sua casa, para você ter mais tempo para dar atenção aos seus filhos e à sua família. No trabalho, plante algo muito interessante. O Carlos Júlio, no aquele quadro Gestão Descomplicada, no jornal da CBN, certa vez ele falou que, na hora da crise, se você tem 2 olhos, coloque um no custo e outro na inovação. Será que existe um jeito de eu alcançar os mesmos objetivos com um custo mais baixo? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para diminuir o custo e continuar fazendo as coisas que eu estava fazendo? Coloque um olho no custo e outro na inovação. Descubra novas maneiras, novas formas no seu trabalho para você fazer ainda melhor aquilo que você estava fazendo por um custo menor.
Talvez você descubra, inclusive, algumas coisas que você está fazendo que você não precisava fazer. E que você precisa, na verdade, é abandonar e deixar de lado. Decida semear. Mas, se você está semeando, aprenda a esperar. Porque nesse mundo tecnológico que a gente vive, a gente está acostumado a apertar um botão e ver a mudança da tela. A gente está acostumado a dar um enter e as coisas mudarem na tela de um computador. A gente está acostumado a apertar um botão, digitar uma senha e sair um dinheiro de uma máquina. A gente está acostumado com isso. Mas naquela realidade rural em que a Bíblia foi escrita, as coisas não aconteciam. E nós temos muito que aprender com essa realidade rural. O lavrador lança a semente. E uma vez que ele tenha lançado a semente, ele tem que esperar o fruto crescer, esperar a hora da colheita. Não tem como. Não tem como. Tem que esperar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz que o trabalhador espera os frutos do seu trabalho. Esperar não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. Às vezes nós achamos que o não seria melhor do que o espere. Entretanto, vale a pena esperar. Lamentações de Jeremias diz que bom é ter esperança, é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Especialmente porque nem sempre o nosso tempo será o tempo de Deus. Nem sempre a nossa hora será a hora de Deus. Voltando àquele texto lá de Gálatas, capítulo 6, a Bíblia diz então, vou completar ali com o verso 9, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, aí o verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. No tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Você vai tomar posse da colheita se você não desanimar, se você não desistir. Não desistir. A grande questão é o que você faz enquanto espera. O que você faz enquanto espera? Enquanto esperamos, olhemos para Deus. Porque talvez Deus nos dê, nesse momento de espera, uma oportunidade de conhecê-lo de uma forma muito mais profunda do que já o conhecíamos. É possível que nesse momento de espera, Deus se revele a nós de um jeito que Ele nunca se revelou antes. Nesse momento de espera, é possível que a gente descubra alguns aspectos a respeito de Deus, algumas verdades sobre Deus que nós não conhecíamos antes. Não conhecíamos antes. Fique ligado. Espere. Espere o momento certo, o momento do Senhor. A hora certa, na hora certa, tudo há de acontecer de acordo com o plano de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Olhe para Deus. Em segundo lugar, olhe para você mesmo. Nesse período de espera, talvez você descubra algumas verdades sobre Deus, mas talvez você descubra também algumas verdades sobre você mesmo. Alguns ajustes que precisam ser feitos. Alguns pedidos de perdão que você precisa dar. Algum perdão que você precisa liberar. Algumas coisas que você precisa fazer e que precisam ser feitas. E, na verdade, você acha que você está esperando, na verdade é Deus que está esperando você fazer. Porque Deus só vai resolver quando você fizer. Minha experiência, irmãos, é que quando Deus permite um sofrimento na nossa vida, alguma situação na nossa vida, é porque Ele quer ensinar alguma coisa para a gente. E normalmente o sofrimento só termina quando a gente aprende o que Ele tem a nos ensinar. Então, o melhor que você pode
pedir a Deus hoje por você, Senhor, me ensina logo. Porque se você aprender logo, o sofrimento vai passar. Me ensina logo. O que eu ainda não aprendi nisso tudo? O que eu ainda não entendi nisso tudo? Me ensine logo, Senhor. Eu quero aprender. Porque eu não quero continuar vivendo desse jeito. Você pode falar isso com Deus. Se fizermos tudo isso, o nosso ano certamente será melhor. Se fizermos tudo isso, nós colheremos alguns resultados. O primeiro deles é profunda alegria. O salmista disse, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Essa é a atitude de alguém que recebe algo muito especial, né, inesperado. O salmista disse, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A nossa língua de alegria. Então haverá muita alegria e, em segundo lugar, colheremos o fruto de um relacionamento maduro com Deus. De um relacionamento que nunca tivemos antes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Tenha um coração agradecido. Tenha um coração agradecido. Decida orar. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Em nome de Jesus. Restaura a nossa vida, a família, seja o que for. Restaura, Senhor. A saúde. Restaura. Decida orar. Decida plantar. E decida esperar o tempo de Deus. Que Deus, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento para falarmos com o Senhor?